Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Assim Faria Miguel, mais concretamente ao episódio 9 de Assim Faria Miguel. Eu estou feliz, eu estou de férias, mas também estou nervoso. Porquê? Porque hoje terei na faculdade, na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, uma discussão informal sobre a minha proposta de tese. Ela não contará para nota, esta discussão informal, só depois terei de enviar em setembro a proposta propriamente dita, com as formatações específicas e assim, e aí serei avaliado, mas ainda assim estou nervoso porque é uma conversa com três professores que sabem da coisa, que realmente dominam as questões metodológicas particularmente, e eu sou uma pessoa que gosta de agradar. Eu sou uma pessoa que gosta de receber elogios. Portanto, se eu receber muitas críticas, é provável que fique abatido durante um dia, depois volto ao normal, mas eu não quero passar por esse período de ter de ficar abatido porque falaram mal do meu menino, porque a proposta de tese, ou melhor, a tese em si, é o nosso menino. A proposta de tese é o nosso bebé e a tese é só um bebé que começa com a proposta e que se vai desenvolvendo até se tornar adolescente e adulto. Então é o nosso filho, é o nosso filho. E eu não gosto, tal como a minha mãe não gostava, que falem mal do meu filho. Não gosto, não gosto disso. E eu tenho medo que falem muito mal do meu filho. Estou a brincar. Eu estou preparado para críticas. Na academia isto é uma coisa comum. Há professores que são um bocadinho mais benevolentes, há outros professores que são bastante rígidos, e depois o que acontece é que nós temos de saber filtrar aquilo que é útil e aquilo que não é útil. Há coisas que são úteis porque vêm mesmo de pessoas que dominam o tema que nós estamos a estudar, e há outras coisas que são só palpites, que são só bitites. Há outras coisas que de facto nós temos de ver com o nosso orientador, e ele provavelmente vai dizer assim: epá, não, filtra isso, caga nisso, deixa lá. Okay? O que acontece muitas vezes é que os académicos também sofrem um bocadinho disto. Por serem especialistas de certas coisas, depois acham que estão aptos para que tudo o que comentarem sobre um certo tema que não dominem seja ouro. E a verdade é que a maioria das vezes não é. Porque eles deveriam saber melhor do que ninguém que para se dominar um tema é preciso estar ali a escarafunchar muitos anos. E então há certos bitites que eles conseguem mandar por causa de temas que estudaram e por causa de metodologias que adotaram, que, embora muito úteis no caso deles, podem não ser tão úteis no nosso caso. E, portanto, meus amigos, se vocês estão a ver isto e estão a passar, por exemplo, por um mestrado, isto não se aplica apenas a doutoramento, também se aplica a mestrado, tenham sempre em consideração que se vocês vão apresentar a vossa tese a um público amplo, pode acontecer certos comentários feitos de forma muito séria por certos académicos não serem necessariamente aquilo que vos vai ajudar. Porquê? Porque nós na academia temos áreas de especialização e então há certos palpites que até podem ajudar, há certos palpites que até podem levar a que nós pensemos em coisas que não tínhamos pensado e que não foram formuladas assim por quem fez os palpites, não é? Mas há outros que são, não vou dizer caca, mas são joio. E é preciso saber separar o trigo do joio. É claro que eu estou nervoso porque vou falar com figuras consolidadas, embora isto seja apenas uma discussão informal, mas epá, nós sabemos como é que é a academia, nós sabemos que certas conversas podem abrir certas portas, nós sabemos, e às vezes uma discussão informal não é bem uma discussão informal, às vezes uma discussão informal rapidamente se transforma num debate bastante formal. Enfim, vamos ver, é apenas uma horita, eu não sou obrigado a fazer isto, mas vou, os meus colegas também vão, e eu quero ficar bem visto. A verdade é esta. Nós, quer no mundo académico, quer no mundo corporativo, queremos ficar bem vistos. Porque o mundo, meus amigos, não é necessariamente a meritocracia que certas pessoas nos tentam vender. Não é de todo. Às vezes não é a pessoa mais competente, às vezes não, muitas vezes não é a pessoa mais competente que consegue subir a cargos ou consegue determinadas posições a lecionar e assim, às vezes é a pessoa que é mais apreciada por um certo conjunto de figuras que estão em posições de poder. Esta é a verdade. Vocês podem ver certamente que se trabalharam no mundo corporativo, particularmente em multinacionais, com muitas hierarquias, vocês já devem ter reparado que muitas vezes quem sobe nem é a pessoa que está mais apta, por exemplo, num call center para ser supervisor, mas é a pessoa que por acaso até participa em jantares com a chefia que está acima dela, é aquela pessoa que está sempre lá e que cria uma espécie de familiaridade com as chefias. Às vezes essa pessoa não é necessariamente a mais competente, não quer dizer que seja completamente incompetente, mas é uma figura muitas vezes mediana, mas que é passada para uma
uma determinada posição. Porquê? Porque gostarem de ti, as relações interpessoais são muito importantes no contexto corporativo. Gostarem de ti, muitas vezes, é meio caminho andado para tu conseguires subir de posição. E na academia isso também acontece, meus amigos. Tu seres conhecido, conheceres as pessoas certas. Só que assim, ao invés de se falar de ai tal, tu tens de ser uma pessoa palatável, tens de ser uma pessoa que gostem, tu tens de ser uma pessoa que realmente produza amizade. Ao invés de falarem de amizades no contexto corporativo, fala-se de um termo que, de certo modo, produz aqui, perdoem uma expressão, um branqueamento daquilo que realmente acontece, que é o networking. Networking, em boa verdade, é fazer com que as pessoas certas gostem de ti. É isso. É isso. E é uma das coisas que contradiz a ideia de que o mundo é meritocrático, porque não são apenas os mais competentes que sobem de posição. Muitas vezes os mais competentes, precisamente por serem demasiado competentes, não sobem de posição porque precisam deles ali. Quem sobe, muitas vezes, são as pessoas que não só conseguem criar laços com a chefia, mas também demonstram uma certa conformidade. Ou seja, são pessoas que não vão desafiar, não vão fazer muitas ondas. E às vezes essas pessoas que não fazem muitas ondas estão longe de ser as mais competentes, porque muitas vezes as mais competentes, os high performers, perdoem uma expressão em inglês, eu também detesto, as pessoas que têm de facto a melhor produtividade reparam em certas coisas que outras pessoas não reparam e portanto fazem ondas, criticam, querem melhorar os processos. Muitas vezes as empresas não querem esse tipo de gente para as chefias. Porquê? Porque as chefias, particularmente o chamado middle management, perdoem-me novamente pelas expressões em inglês, não é? O chamado, as chamadas chefias intermédias, muitas vezes o que têm de fazer é produzir conformidade. Ou seja, têm de aceitar e acatar aquilo que as hierarquias mais altas mandam e fazer com que quem está abaixo deles cumpra aquilo que as hierarquias mais altas estão a mandar. Quem está nessa posição de chefia intermédia não pode fazer muitas ondas, geralmente. Tem de ser o soldado mais conforme as regras que for possível. E então o que é que acontece? O que acontece é que a malta mais motivada, a malta mais trabalhadora, muitas vezes não consegue subir porque às vezes é preciso ser um pau mandado. E nem todos os mais competentes conseguem ser paus mandados. Há muita gente competente, eu também vi, que consegue ser um bom pau mandado e mesmo que tenha críticas consegue guardá-las para si. Mas geralmente as pessoas bastante competentes gostam de criticar, gostam de dizer, epá, se calhar isto podia ser feito de outra forma. E ao dizerem isso, muitas vezes não se apercebem que não estão apenas a lidar com estruturas internas da empresa, estão a lidar com estruturas internas que foram criadas por determinadas pessoas. E, portanto, estão a mexer com egos. O mundo corporativo e o mundo académico é um mundo de egos. E às vezes, quando nós mexemos com o ego errado, podemos nunca mais sair do sítio, o que deixa o nosso ego, não é, bastante ferido. Então o mundo corporativo e o mundo académico tem muito desta coisa. Não é só uma questão de sermos competentes, é uma questão de sermos apreciados. Não é só uma questão de sermos engraçados, é uma questão de cairmos em graças. E particularmente em Portugal, que é um país, não vou dizer que é bem pequeno, mas é um país em que facilmente a malta se conhece. Se tu conheces as pessoas certas e caís em graças das pessoas certas, consegues ir muito longe. Consegues ir muito longe. Essa é a verdade. E quanto mais eu lido com estas dinâmicas, mais percebo que é assim que o mundo funciona, e particularmente Portugal. Porquê? Porque Portugal é um país suficientemente pequeno e que as cidades são suficientemente próximas para nós conseguirmos, ao conhecer meia dúzia de pessoas, termos acesso a certos meios. E então, tudo isso leva-me a crer que a ideia de meritocracia é extremamente falaciosa, porque, em boa verdade, isto não é apenas uma questão de competência. É claro que depois podem dizer, mas tu teres habilidades interpessoais, não é? Tu teres habilidades sociais, também faz parte do teu mérito. Está bem. Ok, mas a quantidade de gente incompetente com habilidades sociais que eu vejo em posições de chefia faz-me desconfiar um bocadinho desse argumento. Porque há certas posições que uma pessoa precisa mesmo ter capacidade para as desempenhar. E se está lá sem capacidade, peço imensa desculpa, pode ser uma pessoa espetacular. Mas não me venham dizer que essa merda é meritocrática, está bem? Pronto. Estou um bocado nervoso. Confesso que até estou mais nervoso para esta discussão informal do que para os exames que tive. Eu tive 2 exames.
tive um exame compreensivo de ciência política e outro exame compreensivo de relações internacionais. Não estava assim tão nervoso porque, opá, estudei. Eu fiz uma coisa que geralmente se faz quando se tem exames, que é estudar. Eu estudei. Eu olhei e disse assim, não, se calhar é melhor ler os artigos que mandaram, a bibliografia e tal. E foi isso que fiz. Li, tirei notas, fiz os meus resumos, está feito. E provavelmente estes são os últimos exames da minha vida, pelo menos na faculdade. Os próximos exames que fizer provavelmente envolverão meter tubos no cu para verificar como é que está o estado do meu intestino, ou exames ao sangue, ou ecografias, coisas assim. Exames de faculdade, provavelmente estes foram os últimos, até porque eu acredito que em pós-doutoramento não há esse tipo de coisas. Pós-doutoramento é muito mais focado em investigação. Diz-me, o que se passa? Na semana passada eu tive de férias em Lisboa, foi giro, gostei bastante, mas ao mesmo tempo também não gostei. Eu gostei das zonas que eram as chamadas zonas turísticas, as zonas mais atrativas de Lisboa. Em contrapartida, como andei muito pelas vielas, fiquei assim um bocadinho de pé atrás com a cidade. Porquê? Porque a cidade, em certas zonas, é mais mijo que cidade. Tem um bocadinho de edifícios e cidade naquele mijo. Há certas zonas que cheiram muito a mijo. Eu pensava, derivado das minhas experiências anteriores com Lisboa, porque eu ia a Lisboa sempre em trabalhos, que era só a estação do Oriente que cheirava muito a mijo. Mas não, há muitas zonas de Lisboa que cheiram a mijo. E atenção, meus amigos, há zonas de Braga que cheiram a mijo. Então no Porto há mesmo muitas zonas que cheiram a mijo. Agora, Lisboa, por amor de Deus, Lisboa há certas zonas em que o mijo é a principal atração. Eu fiquei em Arroios, fiquei alojado num apartamentozito em Arroios e fui a Lisboa apenas com o intuito de conhecer a capital, não é? E fiz o caminho de Arroios até a estação do Cais de Sodré, porque íamos ter com uma amiga da minha namorada, a Júlia Carcavelos, e então fizemos de Arroios a Cais de Sodré tudo a pé. E eu passei por certas vielas, meus amigos, que Nossa Senhora! Que cheira a mijo! E depois não era só um mijo, era a quantidade de lixo. Eu não sei o que se está a passar com Lisboa. Já me disseram que muito tem que ver com o facto de que agora o tratamento dos lixos fica a cargo das freguesias. E ao passo que há certas freguesias que têm meios para tal, outras freguesias não têm. Eu não domino muito essa questão porque, pronto, eu não vivo em Lisboa, não estive a olhar para diplomas jurídicos, não estive a olhar para nada, mas lá está, foi como disseram, inclusivamente figuras políticas. Agora há determinadas freguesias que têm todas as capacidades e mais algumas para tratar do lixo, há outras que não. Por favor, elucidem-me nos comentários como é que isso está a funcionar em Lisboa. O que é certo é que eu vi mesmo muito lixo. Mesmo muito lixo. Fiquei pasmado. Tudo bem, Lisboa é uma cidade com uma densidade populacional muito grande, eu compreendo. Estamos a falar de uma cidade com uma grande densidade populacional e que não é propriamente, estou a falar exclusivamente do município de Lisboa, a maior cidade. Por exemplo, eu sei que o Concelho de Lisboa terá qualquer coisa como 100 km², só para vocês terem uma noção, o Concelho de Braga tem 181 km², portanto é uma diferença porque a densidade populacional de Lisboa é consideravelmente superior à de Braga. Há essa questão, há a questão do lixo produzido porque simplesmente vive muita gente. Epá, mas caramba! Era mesmo muito lixo. E depois imaginem o cheiro a lixo, principalmente neste calor de alimentos putrefatos, mais o cheiro a mijo. Não é? Meu Deus, houve ruas em que eu passei e quase que me veio o grego. Quase que me veio o vómito. É muito a mal, meus amigos. É mesmo muito a mal. Portanto, este tempinho que eu passei em Lisboa, estive lá de terça-feira passada até sexta-feira passada, deu-me para perceber porque é que tanta gente odeia o Carlos Moedas e porque é que já tanta gente não apreciava o Medina, o Fernando Medina. Dá para perceber, eu acho que dá para perceber. E depois, outra coisa que me faz confusão, a quantidade de Starbucks que eu vi. Nossa Senhora, Braga tem um Starbucks. Um Starbucks. Eu vi 4. 4. Sendo que 2 estavam relativamente próximos, meus amigos. Para que tanto Starbucks? A sério, para que tanto Starbucks? Para quê? Não consigo perceber. Eu vi 4 Starbucks em Lisboa e eu conheço shoppings que desta vez não fui. Acho que eu não sei se o Ubo na Amadora tem, mas eu acho que o Ubo na Amadora tem um Starbucks. Se não é o Ubo,
É o acho que o Vasco da Gama tem um Starbucks. Confirmem, por favor, já não me recordo, mas acho que o Vasco da Gama tem um Starbucks. Por exemplo, isso significa que eu conheço pelo menos 5 Starbucks em Lisboa, pá. Para quê? Para quê? Eu, por acaso, cometi o erro, estava mesmo com vontade de tomar um cafezito, de pedir um expresso no Starbucks. 1,40€ por água desenxábida. E a minha namorada vira-se para mim e diz assim: mas tens de levar em consideração que eles fazem um expresso macchiato muito bom. Foda-se o expresso macchiato, caralho! Foda-se! Não sabem fazer um filho da puta de um café curto com sabor a café? E agora, não, mas eles fazem iced coffee. Se eles não conseguem fazer o coffee direito, o iced coffee o quê, caralho? Foda-se, não conseguem fazer o básico, mas conseguem fazer o complexo? Não, mano, não quero um macchiato com leite de amêndoa, quero um café bem tirado, um curtinho. Que saiba a café e não água tingida, caralho. 1,40€ por essa merda, fiquei desgostoso, meus amigos. Fiquei completamente desgostoso. Que o Starbucks sabe fazer muita coisa. Meus amigos, é uma das maiores cadeias de café, se não a maior cadeia de café do mundo. Tem de saber fazer a merda de um expresso direito. É uma chávenazinha pequena, ainda por cima o peço curto, portanto, café. Quer dizer, porque isto é muito bonito, tem ali os grãozinhos todos fininhos e tudo bem exposto, e grão da melhor qualidade. E depois, o filho da puta do café, bem sem saber a café, e ainda por cima queimado. Mas que eu estou num tasco, à beira de Santa Tecla, em Braga. Eu paguei 1,40€ por esse café. Por favor, eu acho que me cuspi todo e se viu. Por favor, meus amigos. Há mínimos olímpicos, caraças. Foi 1,40€ por aquele café. Nunca mais, meu. Eu já tenho assim um ódio pelo Starbucks. Quando vou, praticamente nunca vou. Peço sempre um expresso para ver se... Mas este expresso estava-se muito a mal. Eu já tenho de admitir que também já tomei um expresso no Starbucks de Braga e ele era melhor. Não era bom, era melhor. Eu devo ter ido ao Starbucks para aí 2 vezes. Para aí 2 vezes. E a minha experiência não é... Porque eu não gosto de cafés elaborados. Eu gosto de um cafezito. Eu não gosto de copos com natas e café lá dentro. Não gosto. Até bebo. Mas eu tenho um estômago sensível. Eu tenho medo que me faça mal. Então o que é que eu faço? Tomo um cafezito. E também já só tomo um café por dia. Portanto, o café por dia que eu tomo tem de ser um bom café. Se eu pago 1,40€ e me dão água da retrete, eu fico chateado. E só por causa disso, nesse dia tomei 2 cafés para compensar, porque o segundo café teve de compensar o café que foi uma merda no Starbucks e que eu paguei 1,40€. O problema é que não compensou, também não era grande coisa, mas pronto, pelo menos sabia a café. Lisboa tem isso. Depois, a quantidade de casas de brantes por metro quadrado, Nossa Senhora, mano. Havia ruas em que quase de 10 em 10 metros era uma casa de brantes. Para quê, mano? Para quê? Para se encontrar um tasco com comida portuguesa, já está difícil, meu. E pior, não é um tasco com comida portuguesa que diz... comida portuguesa diz Real Portuguese Food. Real Portuguese foda-se para ti. Foda-se. Essa coisa que me faz confusão é pontos de comida tradicional. E logo o próprio toldo é a cena menos tradicional que existe. Até em Lisboa, até os sítios de comida tradicional têm aqueles toldos, aquela estética, a casa de brantes. Para quê? Eu sei que vão aparecer aqueles direitolas da cena do abacate e não sei o quê, porque esta malta se poupasse e não comesse abacate, que eu nunca vi um abacate na vida, mas nunca comi um abacate, tinha uma casa. Não é por aí, mas tipo, eu estou farto, eu não quero sítios com torradas de abacate. Eu quero um papo seco com manteiga e um trigo com manteiga e um café bem tirado, um abatanadozito. Basta-me. E não é um abataneiro ou um americano. Não, é um abatanado, por favor, está bem? Depois, outra cena que me está a fazer confusão, mas também acontece muito em Braga, é a quantidade de spots que são especializados em natas.
Tudo o que é café, agora, ou pastelaria, é natas isto. Natas World. The World Best Nata. Casa das Natas. House of the Natas. Game of Natas. Mano, mas Portugal é só natas? Portugal é só pastel de nata? Pô, só existe pastel de nata em Portugal? Não existe mais nada? Não fazemos uns bons pastéis de chave? Não fazemos um bom pastel de carne? Agora é só pastel de nata? É que em Braga está a acontecer a mesma coisa. Mas juro-vos, na Avenida de Braga, deste lado aqui, uma casa de nata, tipo, sei lá, Casa das Natas. Do outro lado, The World Meets Nata. E depois começam a inventar. Começam a fazer nata com sardinha. Pastel de nata de sardinha. Pastel de nata de carne. Sabem o que é que também tem carne? O pastel de carne. Um combinado misto. Que é um pastel de carne com queijo e fiambre. Hoje em dia, para eu conseguir comer boa pastelaria, tenho de ir ao Lidl. Porque o que me servem é nata. Pastel de nata. É uma casa especializada em nata. É que nem croissants, pá. Existe uma casa dos croissants à beira da antiga casa onde eu vivia, de facto. Mas as zonas centrais é tudo natas. Havia uma casa dos pastéis de chave que eu adorava ir em Braga. À beira do Arco da Porta Nova. Sabem o que é que isso transformou? The World Meets Nata. Pois é. The World Meets Nata. Já este domínio das pastelarias especializadas em natas tem de acabar, meus amigos. Porque Portugal não é apenas pastel de nata. Portugal também não é apenas francesinha. Mas eu até tolero a francinha porque eu gosto bem de francinha. Pronto, aqui tenho algum viés a falar porque assim, eu até gosto de pastel de nata, mas não é propriamente o meu bolo preferido. Aprecio o pastel de nata, mas gosto, por exemplo, muito mais de um pastel de carne. Não sei se classifica da mesma maneira, porque pronto, lá está, é um salgado. Não gosto assim tanto. Pá, mas porquê é que não fazem uma casa especializada em bolinhos de bacalhau, pá? Sim, uma casa especializada em bolinhos de bacalhau, croquetes e rissóis. Sim, opa, era incrível. Incrível! Em Braga é só natas. E é sempre nas melhores zonas de Braga. Vai para baixo, nata. The World Meets Nata. Casa das Natas. A tua mãe é uma nata. Foda-se. Não preciso. E Lisboa tem o mesmo problema. Ou é Starbucks ou lojas de natas. Foda-se, meu. A sério. Faz-me confusão. Porque eu acho que o que está a acontecer, muito por causa de mau planeamento turístico, de mau planeamento urbano, é que o processo de descaracterização da cultura portuguesa mediante esta massificação do consumo através do turismo, este processo envolve uma descaracterização que é mediada pela essencialização. Então Portugal passa a ser apenas aquelas características que o estrangeiro mais rapidamente identifica. Bacalhau! Pastel de nata! Parecia um alemão a tentar falar português. Cristiano Ronaldo! Olha, Portugal é só isso? Portugal é só isso? Fogo! Meu, não, Portugal também é uma carne de porco alentejana. Não é só a francesinha. Francesinha é muito bom, adoro, mas Portugal é mais do que apenas a francesinha. Temos uma culinária do caralho. Não é só, por exemplo, é difícil dizer carne de porco alentejana. Se calhar é por isso que não é tão publicitado. Isso bem que a carne de porco alentejana até há. Alheira, mano! Alheira! Alheira cozida, opá, cozida à portuguesa, que também, bem feito, é muito bom. Pá, temos tantas coisas boas. Bacalhau à Brás, bacalhau à Braga. Nossa Senhora! Jardineira, ei, jardineira, pá, a nossa jardineira. O nosso rancho é tão bom. E nós vamos ser essencializados com 3 coisas. Francesinha, pastel de nata, Cristiano Ronaldo. É isto. É isto. É que esta descaracterização das cidades também passa por uma massificação e por uma saturação de certos conceitos que sim remetem, vamos aqui chamar-lhe à Portugalidade, mas não são só isso a cultura portuguesa. A cultura portuguesa não é apenas isso. E faz muita confusão estar a ser reduzida a apenas isso. E sim, eu estou-me a passar um bocadito e nestas coisas eu aprecio a cultura nacional, eu aprecio a cultura portuguesa.
Obviamente que aprecio. Eu cresci aqui, eu aprecio a minha língua, eu gosto muito da língua portuguesa, eu aprecio a minha culinária, eu aprecio a escrita portuguesa, aspectos principalmente populares da cultura portuguesa, eu aprecio. Todas as culturas têm os seus elementos contraditórios, obviamente, e todas as culturas têm coisas que têm de ir, de certo modo, expurgando, mas eu gosto da cultura popular portuguesa. E com este processo de mercantilização, de mercadorização via turismo da cultura portuguesa, o que acontece é que ela está a ser completamente essencializada. E se eu já via isso em Braga, eu vi isso em esteroides em Lisboa. Porquê? Porque é a capital. Porque é a capital. Fez-me confusão eu ter visto uma casa de brunch que era do Wine and Brunch. Chamava-se Jesus. Meus amigos, os problemas do país começam e da capital começam quando, ao invés de se chamar Jesus, não se chamava Jesus. Jesus. Provavelmente conseguia mais clientela. Percebem? E a propósito disto, a propósito desta discussão de a cultura portuguesa e não sei o quê, tem-se falado muito da questão de os imigrantes que estão cá a trabalhar deverem falar português, deverem saber falar português. Tem-se falado muito, por exemplo, das pessoas que trabalham no Uber saberem falar português. E eu sou sincero, eu acho que sim, eu acho que quem está num atendimento deve saber falar português. Porquê? Porque nem toda a gente, nem todos os portugueses sabem falar inglês, particularmente pessoas mais velhas. A minha avó não sabe falar inglês, o meu avô não sabe falar inglês, muitos dos meus tios não sabem falar inglês e, portanto, quando vão a Lisboa, convém que os serviços que vão utilizar tenham pessoas a atender em português. Tudo justo, eu concordo com isto e até acho que, mais do que isso, saber falar português, saber falar a língua do país para onde vamos, ajuda também no próprio processo de integração e ajuda também na própria autoestima, na própria formação de comunidades. Se eu vou para outro país e sei falar a língua deles, mais facilmente crio uma comunidade, mais facilmente formo amizades. Eu concordo com tudo isso. Concordo a 100%. Agora, meus amigos, o que vale para quem trabalha num Uber, o que vale para o indiano ou o paquistanês que trabalha no Uber, também vale para a norueguesa que vem cá de Erasmus e põe-se a trabalhar em part-time numa loja de turismo ou num café. Ok? Se os indianos têm de saber falar português, têm de aprender português, a malta, os expats que vêm para cá, também têm de saber falar. Ou isto só vale para gente castanha? Não, ou vale para toda a gente, porque há muita loja com expats a trabalhar, ou com malta que vem para aqui fazer Erasmus a trabalhar e está em part-time, em que uma pessoa vai lá e a pessoa não sabe falar inglês, não sabe falar português. Não sabe falar português. Eu espero que isto suscite tanta raiva, eu espero que isto suscite tanta indignação como suscitam os imigrantes indianos, paquistaneses e nepaleses a trabalhar na Uber. Ok? Eu espero mesmo. Por uma questão de coerência. E já agora, não é só isso. Já que isto vem muito de uma vontade de preservar a língua portuguesa e de preservar a cultura portuguesa, eu também espero que, por exemplo, nas empresas, principalmente nas startups e assim, nós paremos de usar tudo o que é expressão inglesa corporativa. Porque sabem qual é que é a palavra portuguesa para meeting? Reunião. E já agora, já agora a malta de direita gosta muito de usar expressões do coaching e tal. Mindset tem uma expressão em português. Mentalidade. Só dizer. Já que é para preservar a língua portuguesa, façámo-lo de forma transversal. Está bem? Não é só porque o gajo castanho não fala português. Porque senão isso só tem um nome. Racismo. Ok? Eu acho muito bem que as pessoas que estão a trabalhar em Portugal e que vão lidar maioritariamente com o público português saibam falar português, porque eu não sou obrigado a saber falar inglês. Ponto. Não sou. Eu estou no meu país e faz todo sentido que eu, ao deslocar-me a uma loja, tenha pessoas a atender-me na minha língua. Dito isto, não é apenas os indianos, é também a menina que vem dos Estados Unidos e por acaso está aqui a fazer um part-time numa loja para conseguir pagar ir ao Nós Alive. Está bem? Pronto, é isso. Eu acho que isso é uma coisa muito fácil de compreender. E
Obviamente que o país, que o governo tem aqui um papel na tentativa de integração, na tentativa de disponibilização de aulas de português. Há países que o fazem, nós também podemos aprender com os melhores exemplos. Agora, não é apenas para os indianos, para os pobres coitados que trabalham na Uber. Senão é só racismo, está bem? Pronto. Muito simples. Muito simples de compreender isto. Está bom? Pronto, eu acho que a propósito dessa discussão é muito simples a questão. Vale para todos. Vale para todos. E se é para preservar a língua portuguesa, vamos preservar em todos os seus aspectos. E eu gosto muito da minha língua, mas agora, também não vai ser um gajo que escreve foda-se que me vai falar de preservar a língua, está bem? Tá? Pronto. Há vários aspectos para preservar a nossa cultura, há vários aspectos há várias formas de preservar a nossa língua. Isso também implica que o orçamento dedicado à cultura aumente. Não é? É muito bonito que a direita muitas vezes fale de preservar a nossa cultura e a nossa língua, mas depois, seja só azeitices, seja só no 25 de Abril nós temos o Tony Carreira a cantar e o orçamento da cultura não será aumentado. Para preservar a nossa cultura, nós precisamos do quê? Precisamos de estimular a nossa cultura. E isso muitas vezes depende do quê? Depende de estímulos orçamentais. Está bem? Portanto, não é só falar da cultura como um bem abstrato quando é para arremessá-la contra imigrantes, é preciso nós fazermos coisas concretas para preservar a cultura de um país. E acho que não tem mal nenhum, há certos elementos da nossa cultura que são menos bons e aí nós temos de saber lidar com eles, mas há outros, particularmente os populares, que são muito bons. E há que saber preservá-los, mas preservá-los não apenas utilizando-os como argumento para atacar imigrantes, é preservar através de medidas concretas, através de apoio aos nossos artistas, de apoio ao nosso cinema, etc. Ok? A propósito desta discussão, é essencialmente isto que eu tenho a dizer, meus amigos. Faz-me muita confusão que muitas vezes só se use a cultura portuguesa para atirá-la contra imigrantes. Porque é assim, meus amigos, vocês gostam muito de cultura portuguesa, está tudo. Quando é que foi a última vez que viram um filme português? Quando é que foi a última vez que ouviram uma música portuguesa? Quando é que foi a última vez que visitaram um museu? Atenção, visitar um museu tem aqui outro elemento, que é, há muita gente que não tem dinheiro para tal. Há muita gente que não dispõe do tempo para tal. Eu estou a fazer esta pergunta para depois chegar a algumas conclusões. Quando é que foi a última vez que, por exemplo, vocês foram ouvir um artista português ou foram consumir alguma coisa de um artista português? E atenção que o objetivo não é individualizar um problema, porque se há gente que tem essa possibilidade e assume a escolha de não fazer essas coisas, há muitas outras pessoas que não têm essas condições. Que, muito bem, há muitos museus gratuitos e existe uma medida precisamente para nós podermos desfrutar dos nossos museus, os museus que pertencem ao Ministério da Cultura. Eu já próprio usufruí, por exemplo, vocês aqui em Braga, se forem portugueses, podem apresentar o cartão de cidadão e irem ao Museu Dom Diogo de Sousa, já o fiz, e já o fiz em outros museus. Há esse elemento de haver museus de facto gratuitos, mas ainda assim há outros museus que não são gratuitos e têm de se pagar, e muitas vezes as pessoas não têm condições, muitas vezes as pessoas não têm tempo. Mas isso leva-nos a uma discussão de será que nós também não devíamos criar as condições para as pessoas poderem usufruir da cultura? Porque aqui vamos ter de voltar a Marx, que é para as pessoas poderem usufruir da vida boa, para as pessoas poderem usufruir das artes e de coisas que as estimulem intelectualmente, se calhar também não podem estar constantemente presas pela necessidade da sobrevivência. Precisam trabalhar menos horas, precisam de, ao trabalhar horas extras, serem pagas pelas horas extras. Ou seja, o elemento material da vida também importa para depois verificar se as pessoas vão ou não consumir mais cultura. Há isso. Por outro lado, também se tem de estimular mais as pessoas com condições para consumir cultura a consumirem cultura portuguesa. Há aqui todo um diálogo a ter que envolve condições materiais, estímulos à cultura, envolve de facto nós trabalharmos menos para podermos usufruir mais da cultura e das artes. Enfim, não podemos transformar esta discussão numa coisa monolítica como vamos preservar a cultura contra os imigrantes. Porque faz muita confusão que governos que nunca tratem da cultura depois a usem como arma de arremesso para bater no pobre coitado que por acaso tem uma pele mais acastanhada do que nós, se bem que há muitos portugueses que passavam facilmente por mexicanos ou por indianos, etc. Isto para mim é apenas uma tentativa de desumanização. Portanto, eu vou resumir o meu ponto. O meu ponto é: vamos lá. Se trabalhas num
shopping, se trabalhas num Uber, convém que saibas falar português porque vais lidar com muitos portugueses. É óbvio, é óbvio. Se eu for para outro país, eu vou querer aprender a língua. Demora tempo. Demora tempo. E é por isso que os governos também, e muitas vezes é dispendioso, e é por isso que os governos também têm de criar condições para tal. Tá? Mas a regra aplica-se não apenas ao indiano que vem para cá, aplica-se também à norueguesa. Tá? Tá? Acho que é muito claro. É muito claro. E se só vos faz raiva quando é com indianos, se calhar verifiquem isso porque podem ser racistas. Está bem? A mim faz-me raiva com noruegueses também. Faz-me raiva com muita gente. Porquê? Porque não é contra eles. Porque eu sei que o problema não é necessariamente eles. É o governo não dar condições para que se saiba português. E de facto há muita coisa que pode ser melhorada nesse sentido. Está bem? Então estamos com 35 minutos de episódio. Eu basicamente já disse o que tinha a dizer. Espero que tenham gostado deste episódio, meus amigos, e até o próximo.